Paz do Senhor para todos. Aqui quem vos fala é o pastor André Cirilo, do canal Dor de Parto. Eu costumo dizer, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero trazer aqui nesse dia maravilhoso que o Senhor fez, um dia especial, e gostaria de ler 2 versículos da palavra do Senhor, e depois eu quero falar algo que o Espírito de Deus colocou no meu coração, e algo que está acontecendo com um famoso pregador no mundo. Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo 6, diz assim: aqueles, pois, que se havia reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? Fizeram uma pergunta para Jesus. E ele disse: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Semeei testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Pois bem, olha que maravilha. Aqui nós vemos uma palavra, irmãos, maravilhosa. Lucas, quando estava escrevendo esse livro para um tal de Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, Lucas, vamos dizer assim, ele é um discípulo investigador, e isso é muito bom, porque Osés escreve: prossigamos em conhecer ao Senhor. E Lucas, sendo esse discípulo investigador, ele começa a descobrir coisas tremendas que Jesus fez, que Jesus ensinou. E ele escrevendo, como eu disse, a esse Teófilo, essas coisas, observe que quando Cristo ressuscita, ele fica com o seu discípulo muitos dias. A Bíblia nos fala claramente que o discípulo faz uma pergunta para o Senhor: Senhor, restaurarás tu o reino a Israel? As 10 tribos que se espalharam, as 10 tribos que foram dispensas pelo próprio Deus, o Senhor vai restaurar o reino a Israel ainda esse tempo? O Senhor vai restaurar o reino a Israel, porque essa é a missão de Jesus: unir as 2 casas, e formando uma só casa. Aleluia. Então nós vemos que ele responde para com seus discípulos dizendo: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ninguém pode colocar data, ninguém pode marcar o dia que o Senhor vai restaurar, que vai voltar para restaurar isso. No mundo já aconteceu a restauração das 2 casas, mas ainda Jesus vai pôr em prática, aonde os judeus vão ter que reconhecer, que nós também fazemos parte da casa de Israel, por Efraim. Nós fazemos parte, eles vão reconhecer. Então veja bem, mas Jesus disse: receberei virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, semeei testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Chegou até nós. Nós somos as 2 testemunhas, judeus e gentil. Judeus e gentil. Nós somos as 2 testemunhas do Apocalipse capítulo 11. Nós somos as 2 testemunhas. Nós somos as 2 casas, judeus e gentil. Quando nós olhamos lá que Salomão amou muitas mulheres, o reino foi dispenso, foi dividido. O reino foi dividido e ficou 10 tribos com o gentil e 2 tribos com o filho de Salomão. Todos nós sabemos a respeito das 2 casas. Observe que o que é que está acontecendo? Quando Jesus mandou o seu discípulo pregar em todos os lugares, irmãos, a palavra
Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Ele mandou pregar para todo mundo, para toda a humanidade, para toda a humanidade. Então o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que restaurará tu o reino a Israel nesse tempo. Ele disse: não esse tempo. Vocês vão receber poder, vão receber a virtude do Espírito Santo, serão minhas testemunhas, porque esse evangelho tem que se expandir por toda a terra. Essa palavra tem que se expandir por toda a nação, por todos os lugares. Amém? Amém. Quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, nós vemos ali um fato extraordinário que ocorre na vida de Pedro e João, concernente ao coxo da porta do templo. O que é que acontece? No capítulo 3 de Atos, versículo de número 17, Pedro está dizendo: agora, irmão, eu sei que fizeste por ignorância, como também vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu que já dante pela boca de todos os seus profetas havia anunciado que Cristo havia de padecer. Arrepende, pois, e convertei para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim o tempo dos refrigérios, pela presença do Senhor. E enviou ele a Jesus Cristo, o qual dante foi pregado, o qual convém que o céu contenha até o tempo da restauração de tudo, do qual Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Você notou o que é que Pedro está dizendo aqui para os religiosos daquela época? Pedro estava dizendo que o povo crucificara Jesus por ignorância, entregou os príncipes também por ignorância, mas Deus cumpriu que já dante pela boca dos seus profetas tinha anunciado que Cristo padecesse. Meus irmãos, quando nós olhamos para os profetas, todos os profetas profetizaram morte, ministério, muitos deles nascimento, ressurreição de Cristo. É falta de ler a palavra de Deus, buscar nos profetas. Os profetas profetizaram que Cristo viria, morreria no pecado da humanidade, padecia, subia ao céu e ressuscitasse. Os discípulos confirmam o testemunho dos profetas. Será que nós temos que fugir disso? Nós não podemos fugir disso. Nós temos que confiar no que o profeta pregaram e no que os discípulos testificaram dos profetas, mostrando que Jesus era o Cristo. A Bíblia nos fala claramente que Apolo, se não me falha da memória, Apolo, poderoso nas escrituras, convencia as pessoas publicamente que Jesus era o Cristo, poderoso nas escrituras, mas a Bíblia diz claramente que esse homem só conhecia o batismo de João, e quando viram Priscila e Áquila declarar pontualmente mais o caminho do Senhor, você entendeu? O que é isso? Ele era poderoso porque ele pregava as escrituras, os profetas, e pelos profetas ele mostrava para o povo Cristo. Será que é difícil mostrar Cristo pelos profetas para alguém? Não, os discípulos confirmavam o testemunho do profeta. O que é que eu quero chamar a atenção dos irmãos? É que nós vemos, há muito tempo nós temos visto isso no Brasil e no mundo, a teologia da prosperidade. Mas em Atos 3, Pedro está dizendo para aquele povo que o céu ia conter, porque Isaías diz que Deus faria novo céu e nova terra. A revelação do Apocalipse também diz que Deus faz novo céu e nova terra, Apocalipse 21, novo céu e nova terra. Então veja bem, se Deus faz novo céu e nova terra, Pedro também, nas suas cartas, ele diz que esse céu vai se enrolar, os elementos ardentes vão cair nesse céu, vai destruir esta terra, vai destruir tudo. Então quer dizer, Deus vai criar um novo céu e uma nova terra. Aqui Pedro está dizendo em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 21, diz: o qual convém que o céu contenha até o tempo da restauração de tudo. Aqui eu estou feliz. Por que eu estou feliz? Porque ainda esse mês, se não me falha a memória, o pai
vamos dizer assim, na conjuntura atual, o pai da teologia da prosperidade, chamado Billy Graham, ele confessou que enganou muita gente, ele confessou que Cristo não tinha bens, ele confessou que os seus discípulos não tinham bem. E agora, o que vai ser dos alunos de Billy Graham? Porque Billy Graham confessa, ele confessa que enganou muita gente com esse negócio da teologia da prosperidade. Ele confessa que o evangelho não precisa disso. Ele confessa que enganou muita gente. O que foi que Billy Graham teve? Eu creio que Billy Graham teve, não por causa da sua idade, mas porque o próprio Espírito de Deus, ele tem o poder de convencer o homem do pecado. Ora, isso que você está fazendo é errado. Acabe queria a vinha de Nabote, Jezebel vai lá, assina e dá a vinha de Nabote para ele. Deus usa o profeta Elias para o repreender, Acabe, mas ele se humilha,